Olá pessoal, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e dando continuidade a nossas aulas sobre adição e subtração de frações. Hoje nós vamos ver os casos especiais, tá? Dois casos básicos, bem simples, para dar um up aí uma agilidade na hora dos cálculos, tá? Não é nada misterioso, é algo que você pode também aplicar o caso geral, tá? Bem, se você tem dificuldade em adicionar e subtrair frações, eu sugiro antes você assistir a nossa aula envolvendo o caso geral, envolvendo o cálculo do MMC, mínimo múltiplo comum, tá? Essa aula é muito importante para somar e subtrair frações, porque você pode aplicar para todos os casos de adição e subtração de frações. É claro que com treino você desenvolve a habilidade, a rapidez, tá? Na hora de calcular. Se você estiver assistindo no YouTube, nosso canal no YouTube, você dá uma procurada nas aulas, mas eu vou colocar o link aqui embaixo da aula do caso geral. Aí você assiste. Se você estiver assistindo no blog, essas aulas estão juntas, tá? Porque elas estão dentro do mesmo conteúdo, que é adição e subtração de frações, tá? Vamos então agora passar aos nossos exemplos, sempre aplicando, vamos ser bem práticos, né? Vamos aplicar os exemplos aí sem muita teoria, teoria só o necessário, tá? Bem, aqui nós temos o nosso primeiro caso especial, que eu chamei de multiplicação cruzada, tá? Isso aqui é eu que estou dando o nome, tá? Você pode encontrar isso aí na literatura com outro nome, eu nem sei se tem outro nome, mas estou dando um nome mais para você guardar. Bem, repare que aqui eu tenho duas frações, uma adição de frações, e elas possuem denominadores diferentes. Se você não sabe calcular o MMC, repetindo, se você não sabe calcular o MMC, ou está com dificuldade, o que você pode fazer para adicionar duas frações? Isso você só vai aplicar para duas frações. Se tiver três, você vai fazer de duas em duas, tá? Bem, como que é isso? Eu vou dar o traço de fração aqui, tá? A multiplicação cruzada é o seguinte: você vai multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda. Então é 3 vezes 7, que é mais. Então vamos colocar o sinalzinho de mais. Depois você vai pegar o numerador da segunda e multiplicar pelo denominador da primeira. Ó, 4 vezes 5. E vai multiplicar os denominadores. 5 vezes 7. Agora você vai executar as operações. Calcular 3 vezes 7, 21. Mais 4 vezes 5, 20. 5 vezes 7 no denominador, 35. 21 mais 20, isso é igual a 41, sobre 35. Então, o resultado dessa adição é 41/35 avos. É bem simples essa técnica. Essa técnica é mais para quem não lembra como calcular o MMC, tá? Se não lembrou, manda ver desse jeito aqui, tá? Agora, se tiver três frações, o ideal é saber calcular o MMC, porque aí você vai mais rápido. Mas se não lembrar, vai fazendo desse jeito, tá? Isso eu estou falando no caso de uma prova, de concurso, tá? E no final, se der para simplificar, você simplifica, tá? Bem, ó, um outro exemplo, ó, 3 vezes 10, 3 vezes 10 menos, tá? Olha lá, 1 vezes 8. E os denominadores, 8 vezes 10. Pronto.
Olha o resultado. 3 vezes 10, 30. Menos 1 vezes 8, 8. 8 vezes 10, 80. 30 menos 8, 22. Sobre 80. Dá para simplificar? Dá, não é? O 22 é par. O 80 também é par. Então, podemos dividir ambos por 2. 22 dividido por 2 é igual a 11. 80 por 2 dá 40. Pronto. Agora não dá mais para simplificar. Nós temos como resultado 11/40 avos. Então, esse foi o primeiro caso especial. É mais para ajudar para quem não lembra como calcular o MMC. Dá certo, tá? Funciona. Mas o ideal é lembrar de o caso geral, né? Você saber calcular o MMC, tá? Por quê? Porque pode aparecer mais frações, 3, 4 frações. Aí você vai ficar fazendo de 2 em 2, vai demorar muito, tá? Mas ajuda, esse caso aqui ajuda, tá? Essa é a intenção, ajudar, dar mais ferramentas para te ajudar. Então, tá aí mais uma técnica para você somar e subtrair frações. Vamos passar para o nosso segundo caso especial. Bem, eu chamei esse caso de um número inteiro mais ou menos uma fração. Bem, você sabe que esse número 2 pode ser escrito na forma de fração como 2 sobre 1, certo? Do seguinte modo. O 3 também. 3 sobre 1. E aí a pessoa vem, calcula o MMC entre 3 e 1, já sabe que vai ser 3, entre 5 e 1 já sabe que vai ser 5, e faz todo aquele processo. Mas aqui tem um truquezinho que pode te ajudar a ir mais rápido, tá? Quando você tiver o caso, quando aparecer, você só vai aplicar esse caso quando aparecer um número inteiro e uma fração, tá? Somente nesses casos. Você só vai aplicar essa técnica quando aparecer um número inteiro somando ou subtraindo com uma fração. Qual é a técnica? O que você vai fazer? Ó? Presta atenção. É muito simples. Ó. Esse aqui vai te ajudar a ir mais rápido. Ó. Fazer os cálculos mais rápido. Você vai pegar o denominador da fração, vai multiplicar pelo número inteiro que aparece, ó, 3 vezes 2, mais por quê? Porque aqui é mais o numerador da fração. E vai repetir o denominador da fração. Repetindo o truquezinho, ó, 3 vezes 2 mais 1. E repete o denominador da fração. Pronto. 3 vezes 2, 6, mais 1 sobre 3. Então isso aqui vai ser igual a 7 terços. Bem simples assim. O exemplo B, ó, 5 vezes 3 é menos 2, ó. Vou escrever para você, ó. 5, ó, observe, 5 vezes 3 menos 2 e repete o denominador da fração. Sempre assim, tá? 5 vezes 3, 15, menos 2 sobre 5. 15 menos 3, 13 sobre 5. Então temos como resultado 13 quintos. Viu como é simples? Essa regrinha, essa técnica, tá? Você só vai aplicar quando você tiver um número inteiro e uma fração, ok? Tá? Bem simples, tá aí esses dois casos, é para dar mais agilidade aos cálculos, tá bom? O importante é você ter várias técnicas, né? E aí você usa a que você achar melhor, tá? Lembrando que é importante você saber o caso geral. Assiste a primeira aula sobre o caso geral de soma e subtração de frações para você dominar esse assunto básico, tá? E partir para os assuntos mais avançados
da matemática básica, assuntos onde você vai usar soma, subtração, cálculo de uma expressão numérica, enfim. Bem, terminamos essa aula, tá? Quero agradecer a sua atenção, tá? Agradecer o seu tempo e aguardo você na próxima aula, viu? Se tiver alguma dúvida, é só comentar, fazer algum comentário aí embaixo, fica à vontade, que eu vou fazer o possível para tirar sua dúvida. E se você quiser praticar, volto a repetir, se você quiser praticar com mais exercícios, se você estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar o link para os exercícios, tá? Se estiver assistindo no blog, os exercícios estão logo abaixo, aí você pode já mandar ver nos exercícios. Tem gabarito, tá? E se tiver alguma dúvida, é só comentar. Muito obrigado outra vez, tá? E tudo de bom para você e até a próxima aula. Um abraço.